Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professora Renata Tiroli, mais uma semana aqui. Estamos na nossa primeira aula da semana. Estamos quase finalizando o nosso livro didático e o assunto da nossa aula de hoje é probabilidade. Você já viu um pouquinho sobre isso nos anos anteriores e hoje a gente vai ter mais algumas noções, vai aprender mais alguns conceitos e alguns cálculos. Então, pega o seu material e vem comigo. Agenda da nossa aula de hoje, então. Nós vamos ter uma noção inicial de probabilidades, o que é um evento aleatório, o que é um espaço amostral, e vamos calcular probabilidades obtidas por meio de frequências. Beleza? Vamos iniciar nossa aula? Vamos começar então, vamos falar um pouquinho sobre noções iniciais de probabilidade. Antes da gente entrar na definição de experimentos aleatórios, vamos pensar um pouquinho o que é a probabilidade. A probabilidade, galerinha, é a possibilidade que algum evento, que alguma situação ocorra. Então, por exemplo, quando nós jogamos lá na Mega Sena, qual é a possibilidade que a gente ganhe? Quando nós jogamos um dado durante um jogo, qual é a probabilidade, qual é a possibilidade que a face caia voltada com o número 1? Então, probabilidades são possibilidades. E aí a gente vai falar agora um pouquinho de experimentos aleatórios. Fenômenos que apresentam resultados imprevisíveis quando repetidos infinitas vezes. Vou pegar o primeiro exemplo aqui para vocês. Vamos lá, vamos ao nosso primeiro exemplo, uma moeda. Quando nós lançamos uma moeda, quando nós jogamos uma moeda, nós temos duas possibilidades, ou que caia cara ou coroa. Imagine que eu lancei a moeda a primeira vez. É imprevisível qual das duas faces da moeda cairá voltada para cima. Pode ser cara. Talvez no segundo lançamento seja cara novamente ou coroa. Então, o experimento aleatório é aquele experimento em que a gente não tem como prever o que vai acontecer se nós repetirmos infinitas ou muitas vezes o mesmo evento. Olha o segundo exemplo, então. Vamos lá, imagine que você tem uma urna com várias bolas coloridas. Quando nós retiramos ao acaso uma dessas bolas dessa caixa, nós não sabemos que cor nós vamos pegar. Nós podemos pegar durante 3 vezes a mesma cor, ou não. São imprevisíveis os experimentos aleatórios. Quando, pessoal, nós temos lá as cartas do baralho, quando a gente retira ao acaso uma carta, é imprevisível se a gente vai pegar a mesma carta 2 vezes ou não. Isso ocorre também quando nós jogamos dados. Então, fixando aí, experimentos aleatórios são experimentos, são situações que nós não podemos prever. Mesmo que a gente repita esse experimento diversas vezes, são imprevisíveis. Fácil, né? Bom, galerinha, agora que nós já sabemos o que são experimentos aleatórios, mais alguns conceitos. O que é o espaço amostral? O espaço amostral é um conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Isso quer dizer o quê? Quando nós estamos falando, por exemplo, lá dos dados, qual é o nosso espaço amostral? São todas as possibilidades que nós podemos jogar o dado e cair a sua face voltada para cima, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, ok? Então, espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. E veja só, vamos considerar a seguinte situação. Ao se lançarem 2 moedas e observar as faces voltadas para cima, sendo as possibilidades cara e coroa, nós temos. Bom, nessa situação que nós acabamos de colocar, qual é o nosso espaço amostral? Bom, pessoal, vamos pensar juntos? Olha só, a primeira possibilidade seria que quando a gente jogasse as 2 moedas ao mesmo tempo, a primeira moeda caísse cara e a segunda coroa. Cara nós estamos representando pela letra C e coroa pela letra K. Bom, temos a primeira possibilidade, mas nós temos a segunda possibilidade. A segunda possibilidade é que na primeira moeda a face caia voltada para cima, cara, e na segunda moeda também cara. Temos uma terceira possibilidade, uma terceira chance, que na primeira moeda caia coroa e a outra também coroa.
E ainda temos uma quarta e última possibilidade, que a primeira moeda caia voltada para a coroa e a segunda para a cara. Portanto, o nosso espaço amostral aí é composto por 4 possibilidades. Perceberam ali? Continuando. Agora, olha a pergunta que nós fazemos. A probabilidade de se ao lançarem as duas moedas, as faces caírem voltadas para cima serem iguais. Quantas chances nós temos que quando a gente faça o lançamento dessas duas moedas, as faces voltadas para cima caiam exatamente ou as duas caras ou as duas coroas? Nós vimos que temos 2 possibilidades que isso pode acontecer, num total de 4 possibilidades. E se nós simplificarmos essa fração, dividindo ambos os termos por 2, nós ficamos com 1/2, que é o mesmo que 0,5. Isso corresponde a 50%. Ou seja, quando nós jogamos as duas moedas ao mesmo tempo, nós temos 50% de chance de que ambas caiam voltadas cara ou coroa. Viu que fácil, galerinha? Então, para a gente calcular a probabilidade de um evento acontecer, como é que nós fazemos? Nós pegamos o número de resultados favoráveis, que é aquilo que o exercício nos pede, aquilo que a gente deseja, e nós dividimos pelo número de resultados possíveis, pelo nosso espaço amostral. Agora, fique atento, muita atenção. Pode acontecer da probabilidade ser igual a 0. Nós dizemos que é um evento impossível, 0% de chance de probabilidade de ocorrer. Mas também a probabilidade ela pode ser igual a 1, é um evento certo. O que é que isso quer dizer? Que 100% de chance desse evento acontecer. Bom, e aí mais conceito aí, olha só. Em um experimento aleatório, chamamos de espaço amostral equiprovável aquele em que todos os elementos têm a mesma chance, a mesma probabilidade de ocorrer. Vamos ver lá a diferença? Olha o exemplo então. No lançamento de um dado honesto, não seja viciado, todas as faces têm a mesma probabilidade, a mesma chance de ocorrer. A probabilidade de sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 na face voltada para cima é 1 de 6. Ou seja, nós temos uma chance que saia o número 1 em 6 possibilidades. Nós temos uma única chance que caia voltado o 2 para cima em 6 possibilidades. E assim sucessivamente. Essa fração ela já está na forma irredutível. Então, quando nós dividimos 1 por 6, nós obtemos um valor aproximado de 0,17. É o mesmo que 17 centésimos ou 17%. Então, a chance que ocorra uma das situações, ou caia voltado 1, 2, 3, ou 4, ou 5, ou 6, para cima é a mesma. Então, nós dizemos que esse espaço amostral é equiprovável. Todos têm a mesma chance de ocorrer. E aí, a gente vai aqui colocar um exemplo para entender melhor como é que nós calculamos probabilidades obtidas por meio de frequência. Atenção então, uma escola com 800 alunos realizou uma pesquisa sobre o meio de transporte usado por esses alunos para se locomoverem da sua casa até a escola. O resultado dessa pesquisa está aí, ó. Meio de transporte, ônibus, carro, a pé ou outros tipos. Quantidade de alunos. De ônibus, 440 alunos. De carro, 80 alunos. A pé, 120 alunos. E que usam outros tipos de meio de transporte, 160 alunos. Bom, com base nos resultados dessa pesquisa, nós vamos calcular a probabilidade de, ao se escolher um aluno ao acaso, esse aluno ir da casa dele até a escola primeiro de ônibus. Bom, nós já vimos que para efetuar o cálculo da probabilidade de um evento, nós pegamos o número de resultados favoráveis e dividimos pelo número de resultados prováveis, pelo nosso espaço amostral. Portanto, de ônibus são 440 alunos, num total de 800 alunos. Como que nós obtivemos esse 800? Somando 440 mais 80 mais 120 mais 160, ou lá no enunciado no início falou que a pesquisa foi feita com 800 alunos. Galerinha, nós podemos dividir direto 440 por 800,
simplificar essa fração, começando a divisão por 2 ou por 4, e aí você vê o que você acha melhor. Quando nós obtivermos a fração irredutível ou dividido 440 por 800, nós obtemos 0,55, 55 centésimos, que é o mesmo que 55 sobre 100, ou 55%. Quer dizer que, se a gente pegar um aluno ao acaso desse grupo de alunos, a probabilidade dele ir de ônibus corresponde a 55%. Bom, continuando, agora a gente vai calcular a probabilidade desse aluno ao acaso ir de carro. Vamos lá então? 80 alunos responderam que vão de carro, num total de 800. Simplifica a fração, podemos começar cancelando os zeros, ficamos com 8 sobre 80. Ou divide direto, 80 dividido por 800, 0,1, um décimo ou 10 centésimos, que é o mesmo que 10%. Aí, a pé, vamos calcular a pé. 120 alunos num total de 800. Podemos simplificar a fração ou efetuar a divisão 120 por 800. Resultado, 0,15. 15 centésimos, 15 sobre 100, 15%. E para fechar, outros meios de transporte. 160 sobre 800, efetuando a divisão, nós temos 0,2 ou 2 décimos, 20 centésimos, que corresponde a 20%. Vamos para mais um exemplo. Atenção aí. Uma pizzaria foi recentemente inaugurada. No primeiro mês, o dono registrou a quantidade das pizzas mais vendidas, mais pedidas. Está aí na tabela. Sabor calabresa foi a que ganhou 450 vezes. Foi solicitado calabresa. Marguerita, 315. Portuguesa, 240. E outros sabores, 495 pedidos. Olha só então. Aí, pessoal, no item A, qual foi o total de pizzas vendidas no primeiro mês? Bom, basta a gente somar todas as de calabresa, os pedidos de marguerita, os pedidos da portuguesa e os outros pedidos, né? Somando tudo isso, nós obtemos 1.500. Portanto, quantas pizzas foram vendidas no primeiro mês? 1.500 pizzas. Agora, no item B, foi solicitado o seguinte: considerando esses dados, calcule a probabilidade, primeiro, de ser pedida uma pizza de calabresa. Lembrando que para a gente calcular a probabilidade de um evento, nós pegamos o número de resultados possíveis, no caso aí calabresa, 450, sobre o número de resultados possíveis, 1.500, o nosso espaço amostral. Podemos simplificar a fração ou dividir direto 450 por 1.500, obtendo 0,3 décimos, 30 centésimos ou 30%. Quer dizer que a probabilidade do total dessas pizzas de calabresa serem pedidas foi de 30%. Continuando, ainda no item B, próximo tópico, de ser pedida uma pizza de marguerita ou portuguesa. Vamos lá, números de resultados favoráveis. Nós temos que somar marguerita mais calabresa, 315 mais 240, sobre o nosso espaço amostral, número de resultados possíveis, 1.500. E aí, somando 315 mais 240, nós obtemos 555 sobre 1.500. E efetuando essa divisão, numerador por denominador, ou seja, 555 por 1.500, nós temos 37 centésimos, 37 sobre 100, 37%. E aí, para fechar, no próximo tópico lá, de a pizza não ser de nenhum dos 3 sabores mais pedidos, ou seja, outros sabores, né? Não é calabresa, não é marguerita e não é portuguesa. Temos 495 possibilidades num total de 1.500. Vamos lá? Efetuando essa divisão, nós obtemos 33 centésimos, que é o mesmo que 33 sobre 100 ou 33%.
Galerinha, chegamos naquele momento da aula que todo mundo gosta, o nosso resumo top. Vamos resumir todos os conceitos que nós vimos nessa primeira aula. Atenção aí, probabilidade é a chance, é a possibilidade de um evento, de uma situação acontecer. Nós vimos que experimentos aleatórios são aqueles que nós não podemos prever, eles são imprevisíveis por mais que eles se repitam por muitas vezes. Vimos que o espaço amostral é um conjunto de possibilidades que nós temos e que um espaço amostral equiprovável é aquele onde todos os eventos têm a mesma chance, a mesma probabilidade de ocorrer. Vimos que nós calculamos uma probabilidade dividindo o número de resultados favoráveis daquilo que nós queremos pelo número de resultados possíveis pelo nosso espaço amostral. E para fechar, nós podemos ter um evento impossível quando existe 0% de chance que ele ocorra e nós temos o evento certo quando existe 100% de chance de ele acontecer. E agora, galerinha, nós vamos colocar a mão na massa, é matemática na prática, nós vamos praticar tudo aquilo que nós vimos e aprendemos nessa primeira aula. Fim da nossa aula 1, espero vocês na aula 2, pegue o seu LD, pegue o seu LA e tô esperando vocês. Um beijo e até daqui a pouco.